Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral 106.7. Queria lembrar que o curso de canto pastoral está sendo realizado na Catedral, no subsolo da Catedral, e ainda tem tempo. Se você não se inscreveu, vale a pena. Ontem tivemos aulas maravilhosas, o irmão Fernando, que é assessor de música sacra, de música litúrgica da CNBB, está dando aulas maravilhosas. Hoje pela manhã ele vai dar aula para os padres no seminário e na parte da tarde continua as aulas que ele começou ontem. Então você não deve perder. Você trabalha com liturgia, com bandas, com equipe de liturgia, de canto na paróquia. As aulas do irmão Fernando, que é jesuíta, estão sendo excepcionais. Eu estou maravilhado com as aulas dele. Tá bom? Vamos então caçar nossa Bíblia perdida no rosto, na imagem dos servos de Deus, falando do santo de hoje. Caçadores da Bíblia Perdida. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja recorda a memória do fundador das Irmãs Angélicas, dos Padres Barnabitas e dos Leigos de São Paulo, Santo Antônio Maria Zaccaria, fundador da Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, conhecidos como Barnabitas. Nascido em Cremona em 1502, Santo Antônio Maria Zaccaria foi um dos grandes a lutar pela restauração da igreja na Itália antes do Concílio de Trento. Antônio Maria nasceu na rica família Zaccaria, da tradicional nobreza italiana na cidade de Cremona. Era filho único de Lázaro e Antonieta. Seu pai morreu quando tinha apenas 2 anos de idade. Nessa ocasião não faltaram pretendentes à mão da jovem viúva, que contava apenas com 18 anos de idade. Mas Antonieta preferiu afastar-se de todos, tornou-se exemplo de vida austera, séria e voltada para a fé, dedicando-se exclusivamente à educação e formação do filho, cujo empenho ilustra a alma do homem que preparou para o mundo e para a igreja. Em pouco tempo, Antônio Maria foi conhecido por sua inteligência precoce e, ao mesmo tempo, pela disposição à caridade e humildade. Contam os escritos que era comum chegar ao colégio sem seu caro manto de lã, pois o deixava sobre os ombros de algum mendigo que estava exposto ao rigor do frio. Ao contemplar 18 anos de idade, doou toda a sua herança para sua mãe, foi estudar filosofia em Pavia e medicina em Pádua. Ao contrário dos demais estudantes que pouco aprendiam e dedicavam-se mais à vida de diversões das cidades grandes, como todas as épocas, Antônio Maria usava todo o seu empenho para estudar e meditar. Em vez de vestir-se como um fidalgo, preferia as roupas simples e comportava-se com humildade. Em Pavia cursou filosofia, Pávia e medicina, em que se doutorou. Principiava então a rebelião contra Roma com a reforma protestante comandada por Martinho Lutero, que ressoava em toda a Europa. Depois de formado, exerceu a medicina junto ao povo, cuidando principalmente dos que não tinham recursos. Conta a tradição que, além de curar os males do corpo, ele confortava as tristezas da alma e seus pobres pacientes. E, ao mesmo tempo que exercia a medicina, deu-se com todo afinco à teologia. Na pequena igreja de São Vital, junto à casa em que vivia com a mãe, reunia alguns meninos e, muito docemente, começou a dar-lhes aulas de catecismo e, pouco a pouco, foi invadindo na alma o desejo de somente procurar as coisas de Deus. E assim, em 1528, com apenas 26 anos, totalmente tomado por aquele afã, foi ordenado sacerdote. E com as bênçãos da sua mãe,
que ficou feliz, mas sozinha, foi exercer seu apostolado em Milão. Lá, em 1530, aos 28 anos, com 2 jovens aos quais se ligara por sólida amizade, membros de uma sociedade chamada Sabedoria Eterna, Tiago Antônio Moridia e Bartolomeu Ferrari, Zacarias fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, padres que teriam uma regra e votos, mas não seriam monges nem frades, mas pregadores, administradores dos sacramentos. Criou um grupo de casais para leigos, e toda a sua obra se voltou à reforma do clero dos leigos, reaproximando-os dos legítimos preceitos cristãos. O objetivo primordial da congregação, que triunfaria sem obstáculos, era um contra-ataque à propaganda luterana, reforma protestante. Em 1533, a 18 de fevereiro, o Papa Clemente VII assinava um breve que aprovava a Sociedade dos Clérigos Regulares, e no ano seguinte, Antônio Maria dava aos irmãos o hábito religioso, o traje, a batina dos padres seculares. O Papa Paulo III, 24 de julho de 1535, nomeou os clérigos regulares de São Paulo, clérigos que o povo logo passou a chamar de padres paulinos. Luísa Lorelli, condessa de Guastalla, a partir de 1530, havia reunido em Milão algumas moças e senhoras para levar no amor de Deus, vida singela e penitente. Essas moças e senhoras grandemente auxiliaram Zacarias no desejo que propusera. Fundaram uma congregação feminina, não de irmãs enclausuradas, mas de vida ativa, que colaborasse com os sacerdotes na evangelização junto às crianças, aos doentes e a todos os que necessitassem da palavra de Deus. Daí nasceram as irmãs, uma outra fundação do Santo Médico. Elas foram a primeira congregação feminina de vida ativa, chamada Irmãs Angélicas. Esse nome advém do desejo do santo fundador, que queria que as irmãs fossem como os anjos, Sicut Angeli. Estabelecidos mais tarde na igreja de São Barnabé de Milão, os paulinos começaram a ser conhecidos em virtude da casa onde moravam, pelo nome de Barnabitas, e pouco a pouco crescia a congregação, e com as constituições revistas por São Carlos Borromeu, cardeal de Milão, um grande benfeitor da congregação, em 1537 a ordem assentou-se definitivamente. Antônio Maria, na qualidade de fundador, era o superior geral. Padre Moridia era o seu administrador, enquanto Antônio Maria era o missionário, pregando, tinha o dom da palavra e convertia multidões. Tendo como modelo São Paulo, era devoto extremado da Santa Eucaristia, Padre Antônio Maria, quem instituiu as 40 horas de oração diante do Santíssimo, recordando as horas que Jesus passou no sepulcro até a ressurreição. E também o soar dos sinos às 15 horas para indicar o horário da paixão de Jesus, horário que hoje rezamos o terço da misericórdia. Durante uma de suas numerosas missões de oração e pregação, que efetuava no sul da Itália, foi acometido por uma epidemia que se alastrava na cidade de Vicência, na região da Calábria. Não tinha ainda completado seus 37 anos de idade quando isso aconteceu. Como médico que era, sabia que a morte se aproximava. Voltou então para os braços da dedicada mãe Antonieta em Cremona. Encontrou a mãe alarmada, banhada em lágrimas. O santo sorriu, lhe olhou-a e muito eternamente disse: "Ah, doce mãe, não chores mais, logo tu te alegrarás comigo na glória eterna, onde espero entrar agora." Era 5 de julho de 1539, falecia o bom fundador às 3 horas, juntamente no momento em que se iniciavam as vésperas da 8ª dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Ia-se para Deus com apenas 36 anos de idade. E sua causa de beatificação foi introduzida quando se assentava na cátedra de Pedro o Papa Pio VI, em 1806. A heroicidade das virtudes foi proclamada por Pio IX em 1849 e a 27 de maio de 1897, Antônio Maria era elevado às honras dos altares, tendo o nome escrito no catálogo dos santos.
Foi a primeira canonização depois que o Papa se proclamara prisioneiro do Vaticano, depois das invasões de Roma pelas tropas de Garibaldi. Célebre pelos milagres, seu corpo é venerado na igreja de São Barnabé de Milão. Morreu sob o teto da mesma casa onde nasceu, a 5 de julho de 1539, foi canonizado em 1897. Tendo em vista a criação do grupo de casais, Santo Antônio Maria Zaccaria é considerado o pioneiro da pastoral familiar na história da Igreja. Que o bom Deus abençoe as irmãs angélicas aqui no Colégio São Paulo, que esse ano completou 100 anos de fundação. Deixo aqui meu abraço para as irmãs do Rio, Teresópolis, aqui do Colégio São Paulo, Teresópolis, a Casa Provincial em Teresópolis, do Colégio do Rio, onde sou capelão há mais de 30 anos, dos padres barnabitas da freguesia, no Loreto, de São Paulo Apóstolo, em Copacabana, do Colégio Zaccaria, no Catete. Que o bom Deus abençoe cada vez mais esta ordem, iluminada por esse santo, médico do corpo e de almas, como gostava de chamar o servo de Deus Guido Schoeffer, em cuja capela das irmãs ele gostava tanto de passar a noite em oração. Pela intenção de Santo Antônio Maria Zaccaria, de Nossa Senhora da Paz, Mãe Divina Providência, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não deixe de participar do curso de canto pastoral no subsolo da Catedral até sexta-feira. De 8 às 5 até sexta-feira, estamos lá a semana inteira. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.